Olá, amigos e amigas da República do Anime! Começando o resumo do capítulo 91 de Re:Zero, capítulo esse que está interessantíssimo. Separei muitas coisas para falar para vocês, mas antes peço para você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscreva-se na RDA, ativa as notificações para não perder nada e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Embora ele supostamente tivesse reafirmado sua determinação, quando Subaru testemunhou as ondas de emoções nos olhos marejados de Emilia, ele percebeu que uma sensação horrível de arrependimento o assombrava. A última frase havia arrancado a crosta das cicatrizes mentais de Emilia. Ele usou a preocupação como justificativa para coçar suas feridas ainda não cicatrizadas. Subaru não pode deixar de sentir a dor aguda, fantasmagórica que sentia também. No entanto, Subaru se intrometeu ainda mais, procurando o que havia além dessa dor. Um arrepio cruzou o rosto de Emilia enquanto ela mordeu o lábio, mas suas pupilas trêmulas lutaram para manter o olhar em Subaru. Por enquanto, Subaru estava se abstendo de revelar que ele mesmo havia feito o teste. Ele o superou para que Emilia pudesse superá-lo também. Esse era o tipo de comentário precipitado que ele não poderia fazer e, acima de tudo, suas notas haviam sido revogadas. Não seria estranho se parecesse uma mentira contada para confortá-la. Se as coisas iam acabar assim, então o que ele tinha que fazer era comunicar o que realmente pensava de Emilia. Subaru diz, e é por isso que acho que você teve que se retirar. Preocupação e sofrimento, guardando tudo, eu sei que você vai tentar fazer o teste novamente essa noite nesse estado. Os detalhes de seu teste fizeram com que Emilia não confiasse totalmente em Subaru nas 4 repetições, em parte porque Subaru tinha basicamente ignorado sua luta ao determinar que ela não precisava desafiar o teste, e a outra parte porque Emilia não tivera a chance de se abrir com Subaru e discutir o assunto. O primeiro problema foi resolvido pelo fato de que agora Emilia era a única que poderia desafiar o julgamento, e o segundo problema idealmente seria resolvido agora. Subaru diz, você poderia me deixar carregar algumas das bagagens pesadas que você carrega nos ombros. Se você tem um passado que tem medo de olhar, poderia me deixar estar ao seu lado enquanto desafia. Ela parou de abaixar o pescoço e timidamente olhou para cima para vê-lo. Subaru diz, pensando bem, Emilia, ainda não sei nada sobre você. Eu gosto em parte porque sua aparência é exatamente o meu tipo e também porque aquela parte de você que conheci em nosso tempo juntos me deixa louco. E assim posso proclamar que gosto de quem você é agora. Mas quando se trata do que você experimentou, do que você pensou, do que considerou antes, você era quem você é agora, não sei de nada, porque achei que não precisava saber. Porque o presente e o futuro são mais importantes do que o passado. Mas agora estamos em um lugar onde você tem que olhar para aquele passado, e se você diz que tem tanto medo de ficar aí sozinha, poderia me qualificar para estar ao seu lado enquanto você desafia esse passado que você precisa enfrentar. E tudo mais o que levou a ser quem você é hoje. Subaru não poderia suportar as dificuldades em vez de Emilia porque suas notas foram revogadas. Nessa situação, Subaru queria que as notas apoiassem Emilia estando ao seu lado para que ela se apoiasse nele quando ela estivesse exausta à beira do colapso. Talvez se tornasse apenas uma tranquilidade temporária, mas certamente haveria um momento em que aquele alívio temporário acalmaria seu coração. Subaru esperou atentamente pela resposta de Emilia. A hesitação em seus olhos comunicou a sua intensa ambivalência, decepção, indecisão, culpa e ódio de si mesmo. As diferentes emoções se manifestaram no corpo esguio de Emilia, um frenesi voraz. Emilia diz, você já está me ajudando, só por estar aqui por mim. Então, que eu estou te causando mais problemas, não é? Subaru responde, não acho que o problema que você causa seja um problema. Poder fazer algo por você é uma felicidade para mim. Quando você está preocupada e quer que alguém lhe ofereça a mão, quero ser o primeiro a estendê-la para ajudá-la. Mais uma vez comunicou a Emilia que tentava sem forças evitar a proposta de Subaru. Desde que Emilia não rejeitasse seriamente a proposta de Subaru, não tinha a intenção de se retirar. Ele sabia que estava entrando em tópicos sobre os quais ela não queria falar,
mas seus comentários relutantes não iriam abalá-lo. Afinal, não foi por falta de determinação que ele forçou um contrato com Rosval. Ajustando a postura, Emília sentou-se na cama, Subaru pegou uma cadeira para se sentar bem na frente dela, Emília alisou as rugas das roupas enquanto esperava Subaru falar. Subaru diz: "Que passado você viu no teste, Emília? Pelo que eu vi de alguém que o pegou, é sobre algo como memórias de seus arrependimentos." Emília responde: "Subaru, você tem fé em mim?" As palavras que deveriam vir a seguir não saíam da boca de Emília, antes que eles se tornassem sólidos. Sua pureza a impedia de fazer aquela declaração injusta. Ela não faria algo inerente e vergonhoso como duvidar da fé de alguém que falasse com ela com sinceridade. A complacência que Subaru uma vez forçou Emília, em vez disso, foi exatamente isso. A mentalidade de Emília, engolindo suas palavras, apesar de estar acuada, era um tanto respeitável. Então Subaru não a questionou ou falou sobre isso. Emília diz: "Me diga, o que você quer perguntar, Subaru?" E ela continua dizendo: "Se eu contar a história vai ficar incoerente, então é você quem pergunta, Subaru." Ajustando a postura, Emília sentou-se na cama, Subaru pegou uma cadeira para se sentar na frente dela. Emília alisou as rugas da sua roupa enquanto esperava Subaru falar. Subaru diz: "Que passado você viu no teste, Emília? Pelo que eu vi de alguém que o pegou, é sobre algo como memórias de seus arrependimentos." Ela lambeu os lábios secos umedecidos. Emília diz: "O passado que eu vi era, provavelmente, uma memória antes de dormir." Subaru pergunta: "Antes de dormir?" Emília diz que sim, antes de dormir. A memória era vaga e obscura, mas ainda era pequena nele, então deve ser isso. Ela podia entender o significado de ela ainda era pequena. O teste provavelmente era do passado, quando ela era jovem, mas o antes de dormir era algo que Subaru não conseguia entender. Subaru diz: "O que significa antes de dormir?" "Não acho que você quer dizer simplesmente adormecer à noite." Emília responde: Não é isso. Antes de dormir significa antes de adormecer dentro do gelo, dentro da grande árvore da floresta. Foi há muito tempo." Subaru continua: "Dentro do gelo, Emília, o que você quer dizer?" O contexto era tão imperfeito que ele quase podia suspeitar que ela estava dificultando a compreensão do propósito. Apesar da imaginação de Subaru correr por sua espinha, arranhando com garras frias e seu peito latejando de terror, com impaciência, Subaru manteve a calma o melhor que pôde. Subaru diz: "Por favor, responda, Emília, o que significa dentro do gelo, dentro da grande árvore?" Emília responde: "Exatamente o que parece." Depois de alguns segundos, Emília explicou a Subaru. Emília continua dizendo: "Fiquei congelada ao lado daquela árvore o tempo todo. Paco me encontrou e me libertou muito mais tarde." Emília disse que dormiu dentro do gelo e que ficou muito tempo congelada ao lado do tronco da grande árvore das orações, presente em sua terra natal, até que Paco a salvou. Subaru diz: "Emília, era aquele lugar onde você vivia, a floresta Elior, aquele que estava congelado há muito tempo, congelando gradualmente ainda mais?" Emília responde: "Sim. Quando acordei, eles chamaram de floresta de gelo, mas antes de adormecer, era um lugar muito verde com luz solar intensa. Eu morava lá com todo mundo e nunca nevava." Subaru só conhecia fragmentos daquele lugar. O antes e o depois da floresta de Elior eram desconhecidos para ele. Ainda assim, ele perguntou sobre outra coisa a Emília. Emília responde: "Todo mundo é todo mundo. Com quem morei na comunidade da floresta, todos os elfos." Subaru diz: "Os elfos, então sua família estava lá também? Sua mãe, seu pai, talvez seus irmãos também?" Vendo os olhos de Emília se encheram de melancolia, Subaru novamente percebeu que seu ímpeto o levou a cometer um grande erro. Emília havia perdido sua família de alguma forma. Emília fala: "Tudo bem, você só está preocupado comigo, mas minha família não estava na floresta. Todos na aldeia eram bons para mim e sorriam para mim, mas não havia ninguém naquela floresta que eu pudesse chamar de família de sangue." Subaru diz: "Quando você diz que não havia ninguém, você quer dizer que seus pais eram?" Emília responde:
as duas já foram embora. Desde que tenho consciência, naquela época eu realmente não achava que era algo estranho. Embora eu tivesse alguém que era como uma mãe, ela era tão gentil e forte e ótima. Eu tinha, mas ela e todos, quando adormeci, eles também adormeceram. Mesmo agora, dentro da floresta Elior, ainda há muitas pessoas dormindo e não acordando. Emília falava calma, como se estivesse encarregada de expor apenas os fatos. A informação bloqueou a garganta de Subaru, mas Emília continuou sem levar em conta sua reação. Emília continua dizendo: depois que eu acordei, Paco e eu estávamos cuidando de todos que estavam dormindo, para que um dia, quando acordasse como eu, não vivam sem saber de nada. Eu estava lá. Subaru diz: pelo que eu sei, a floresta Elior congelou. Sim, acho que é um pouco mais de 100 anos. Eu ouvi isso no Tribunal de Seleção Real ou em outro lugar antes. Subaru continua dizendo: isso significa que você estava lá quando a floresta de Elior congelou pela primeira vez, certo? Você sabe como isso aconteceu? Emília responde: não, eu não sei. Eu realmente não sei. Minhas lembranças do que aconteceu não são claras. Só me lembro que era pequena e exatamente assustada, mas como continuei dormindo, essas memórias também são nebulosas. Subaru diz: você mencionou a palavra pequeno algumas vezes, no entanto, quantos anos você tinha exatamente? Emília responde: acho que tinha provavelmente 7 anos. Subaru responde: 7? Os anos élficos podem ser contados da mesma forma que os anos humanos, certo? Emília concordou com a cabeça. As idades dos elfos poderiam ser contadas da maneira normal, adicionando-se uma a cada ano que passa. Os elfos eram conhecidos por serem uma raça de longa vida. Emília, como uma semi-elfa, seria a mesma coisa. Os longivos elfos também tiveram um período de infância, e Emília, de 7 anos, estava além de qualquer culpa. No entanto, com um pouco de matemática simples, isso significaria que a idade atual de Emília era de 7 mais 100 anos. Enquanto organizava seus pensamentos e mudava de humor, Subaru brincava para aliviar o clima. Embora ela provavelmente não tivesse imaginado as intenções de Subaru, as bochechas tensas de Emília relaxaram um pouco quando ela deu um pequeno suspiro. Emília fala: é verdade, mas com o tempo que passei inconsciente dormindo foi tão longo, não tenho certeza se amadureci até a minha verdadeira idade. Subaru responde: sério, não sei exatamente o quão rápido os elfos crescem, mas se você puder usar os humanos como exemplo, então eu diria que você já amadureceu um pouco. Emília responde: o gelo em que dormi não parou o tempo, só fez dormir a minha consciência. Então meu corpo continuou a amadurecer, mesmo dentro do gelo. A maneira como movia meu corpo era diferente de antes de dormir, e por um tempo, depois de acordar, cometi muitos erros. Seu corpo era de uma menina de 7 anos e a mudança para um adulto totalmente crescido ao acordar deve ter sido caótica. É comum em anime e mangá que as crianças de repente se tornem adultos, mas certamente a adaptação não poderia ser tão fácil. Era natural que, como resultado dessa mudança, seu cérebro se adaptasse adequadamente com seu corpo, causando-lhe uma terrível angústia. Subaru diz: então, Emília, você acabou de dizer que dormiu por quase 100 anos, certo? Emília, quanto tempo faz desde que Paco te acordou? Pelo que Subaru tinha ouvido, Rosval tirou Emília da floresta há cerca de 1 ano, o que significava que Emília morava com Paco na floresta Elior até então. O problema que era a hora em que ela dormia, seu despertar e seu encontro com o Marquês. Emília diz: talvez 6 ou 7 anos, eu acho. Ao ouvir a sua resposta, a suspeita de Subaru se transformou em convicção absoluta. Essa verdade descoberta sacudiu o corpo de Subaru. 7 anos desde o seu nascimento, quase 100 anos dormindo e depois 7 anos desde o seu despertar. O que significava o seguinte: Emília tinha cerca de 107 anos. Ela parecia ter 18 anos e a mentalidade tinha 14 anos. Subaru diz: idade real, física e mental, nenhum está sincronizado. Uma discrepância tripla de idade. Isso só era possível porque ela era uma elfa. Isso coincidiu com várias perguntas que Subaru tinha sobre o comportamento de Emília até então.
Tudo isso foi o efeito colateral de ter passado a maior parte de sua vida no gelo, porque essa garota teve que carregar uma responsabilidade tão grande. Subaru, irritado com a equipe real e Rosval, aumentou gradualmente, refletindo sobre como o assunto que ele usará para distrair seu humor havia descarrilhado completamente. Subaru entrou em um outro assunto relacionado. Ele diz: "Você disse antes que não sabia por que a floresta estava congelada. Então, o que você estava vendo no teste? Aquele borrão, memórias antes do congelamento? É isso que você estava vendo?" Emília diz: "Acho que sim. O cenário estava definitivamente como antes de eu adormecer. Eu acho que essa memória realmente aconteceu." Subaru diz: "E a razão pela qual a memória é tão assustadora deve ser o porquê algo terrível aconteceu para congelar você e os outros elfos, que você inconscientemente rejeita." Emília responde: "Você se engana." Subaru continua falando: "Eu acho, mas não acho que haja nada mais assustador do que isso, certo? O teste mostrou seu maior arrependimento, o que significa que o que você está vendo é." Emília responde: "Eu disse que você estava errado." Emília ergueu a voz e seu grito destruiu Subaru e sua teoria inconscientemente entusiástica. Emília piscou imediatamente, arrependendo-se de ter gritado, mas então fechou os olhos para dissipar sua hesitação. Seus olhos lacrimejaram quando ela enfrentou Subaru. Ela diz: "O que eu vi na prova não era isso. Eu não vi isso. O que eu vi foi gênero da bruxa, filha do desastre, semente da bruxa, vida que nunca deveria ter nascido, fonte de ódio, alma imperdoável, demônio. Todos aqueles que foram gentis comigo, todos aqueles que sorriam para mim naquela neve congelada, disseram essas coisas para mim." O barulho dos membros de Emília fez seu corpo inteiro tremer. Lembrando-se daquele mal puro, Emília não pôde evitar que seu corpo reagisse daquela forma a tamanha tristeza. O teste a impediu de esquecer o passado, que deve ter ficado para trás junto com seu longo sonho. Emília diz: "Depois disso fiquei presa no gelo e não me lembro de mais nada, mas todos eles ainda devem se lembrar mesmo agora que estão presos no gelo, que me amaldiçoaram, porque eu sempre terei que suportar essa maldição. Eu queria libertá-los do gelo e me desculpar." Emília, com o rosto em lágrimas, não estava aqui. Ela ergueu o rosto para eles antes de inclinar um pouco a cabeça. "Lamento ter causado os problemas, amo todos eles." A conversa continua no próximo capítulo. Fique conosco porque o próximo capítulo está tremendo e eu devo postar na próxima semana para vocês. E é isso, galera. Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto para você. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam do capítulo, suas impressões, teorias e etc. Que a gente vai conversando por aqui. Deixe o like, inscreva-se no canal, falem tudo que tinha que falar. Fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.